Olá, pessoal. Meu nome é Celina, sou diretora do Instituto Totum. Sejam todos muito bem-vindos ao workshop sobre o mercado atual de certificados de energia renovável no Brasil. Bom, agora que todos já sabemos através do link que está aparecendo aqui nesse slide, um link de um vídeo sobre o que são os certificados de energia renovável, os chamados RECs, agora nós vamos entender por esse workshop por que vem crescendo exponencialmente o número de usinas se habilitando aqui no Brasil para emissão e venda de RECs. Então, qual que vai ser a nossa agenda desse workshop? Nós temos alguns tópicos aí que vão ser abordados. Então, o que tem movimentado o mercado de RECs no mundo e no Brasil? Quais são as iniciativas atuais no Brasil e no restante do mundo que têm impulsionado a emissão e venda desses certificados? Quantas são as usinas brasileiras aptas atualmente a emitir RECs? E no final nós vamos ter alguns esclarecimentos das principais dúvidas que têm nos surgido aqui no Totum por parte das usinas e também por parte das empresas compradoras de RECs. Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse workshop, mas antes é bastante importante a gente entender qual foi realmente essa evolução dos RECs, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, nesse slide que nós mostramos agora, nós vamos começar abordando a situação dos RECs no mundo. Então, esses dados foram apresentados em setembro de 2017 pelo I-REC Standards, foram apresentados no evento do Brasil Wind Power. E essa figura mostra claramente quais são os sistemas de rastreamento de certificados de energia renovável que estão disponíveis hoje no mundo e também a abrangência de cada um deles. Então, primeiramente, nós temos os RECs norte-americanos, que são responsáveis hoje pela movimentação de 45 terawatt-hora de certificados. Depois, logo ao lado, nós temos o que a gente chama de GEOS, que é uma abreviação de garantias de origem. Então, esse tipo de rastreamento fica na Europa e é responsável atualmente pela movimentação de 600 terawatt-hora de certificados. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o porquê dessa quantidade tão alta nesses locais. E por último nós temos aí o sistema I-REC Standard, que é o mesmo instituído aqui no Brasil e do qual o Instituto Totum é o emissor local. Então esse sistema é responsável por 5 terawatt-hora de certificados e é bem mais recente do que os demais sistemas que nós falamos, o norte-americano e as GOs da Europa. Nós temos também as regiões em azul escuro aí no mapa. Essas regiões representam sistemas próprios, como do Japão e da Austrália. E para entender isso bem na prática, nós podemos pensar o seguinte: grandes empresas hoje, quando precisam comprar certificados para atender às suas metas de energia renovável, para plantas localizadas na Europa, são compradas as GOs. Para plantas norte-americanas, essas empresas compram os RECs. E para as plantas do restante do mundo, a compra é centralizada nos chamados I-RECs. Agora a gente vai entrar especificamente no Brasil, Então, esse slide mostra a linha do tempo do programa de certificação aqui do Brasil. Então, o programa foi concebido em 2012 e lançado oficialmente em Brasília em 2013. Durante esse tempo, todos os esforços aqui foram concentrados na fase de registro de 4 usinas, que nós vamos ver em detalhes no próximo slide. Em 2014, nós tivemos a primeira transação de REC brasileiro, que era inclusive um REC já com a chancela de sustentabilidade, ou seja, era um REC renovável e sustentável. E nesse período até 2016, a quantidade de emissão de RECs foi até pequena, em torno de 60 mil. E 100% dessa demanda foi voltada para atendimento às regras dos prédios verdes da certificação chamada LEED. Então, em 2016, nós tivemos a entrada do I-REC no Brasil, que nós vamos comentar mais em detalhes para frente. Então, o programa começou a ganhar, na prática, a importância que os RECs já tinham em outros países do mundo. Foi também entre 2016 e 2017 que o Programa do Brasil passou a contar também com as apoiadoras CCE, que é a Câmara Centralizadora de Energia Elétrica, e a Abraceel, que é a associação que congrega as comercializadoras. No caso especificamente da CCE, a participação deles é de extrema importância para o nosso programa, pois é ela quem garante o respaldo dos pedidos de emissão das usinas. Então, a CCE garante, através dos relatórios que ela emite periodicamente,
que a quantidade emitida de RECs está 100% lastreada por uma energia efetivamente gerada e distribuída no grid nacional. Então, por isso, a sua participação é tão importante no programa. Falando agora mais especificamente das usinas, né, no Brasil. Então, até o primeiro semestre de 2016, nós tínhamos apenas 4 usinas no Brasil habilitadas para emissão e venda de RECs. Então, entre elas estavam a Honda Energy, que é uma eólica construída e controlada pela montadora Honda, uma segunda usina de fonte de energia hídrica, que é a PCH Ninho da Águia, controlada pela CPFL, uma terceira usina também de fonte hídrica, a PCH Porto das Pedras, que é da geradora Atiaia Energia, e uma última usina de fonte de energia solar, chamada Tanquinho, que também é de propriedade da CPFL. Então, juntas, essas 4 usinas foram responsáveis por toda a movimentação inicial dos RECs no mercado brasileiro, no período de 2014 até o segundo semestre de 2016. Durante todo esse período, a venda de RECs foi em torno de 60 mil, como eu já falei em alguns slides anteriores, o que equivale a 60 mil megawatt-hora. E foi 100% baseado em vendas para os chamados prédios verdes. Mas o que são esses prédios? São prédios que buscam a certificação LEED, que é uma iniciativa do GBC, o Green Building Council. Então, para quem não conhece essa certificação, ela pontua os prédios com base em requisitos de sustentabilidade. E a compra de RECs destina-se, nesses casos, para a obtenção de pontos para critérios específicos de energia renovável. Então, se o prédio que busca a certificação LEED deseja obter os seus pontos no quesito de energia renovável, ele compra os RECs na quantidade definida na categoria desejada da sua certificação, que pode ser, por exemplo, 100% do consumo de energia para os próximos 2 anos. Então, obtendo essa declaração de aposentadoria da quantidade de RECs em seu nome, esse prédio consegue evidenciar o atendimento ao requisito, ganhando assim a pontuação no critério da certificação. Então, como nós já dissemos, essa iniciativa foi responsável pelo mercado de RECs no Brasil de 2014 até o final de 2016, como a gente pode ver aí nesse primeiro gráfico. A partir do segundo semestre de 2016, novas usinas começaram a se certificar no Programa Brasileiro de Energia Renovável. Então, a gente vê aí por esse slide, foi um crescimento bastante expressivo, então um aumento de 600% no período de um ano. E aí vocês devem estar se perguntando, né, o porquê dessa movimentação a partir desse período. Então, ainda no primeiro semestre de 2016, a Organização Europeia I-REC Services, que é responsável pela Plataforma Internacional de Registro e Transação de RECs, decidiu entrar aqui no mercado brasileiro. Então, até então, o programa do Brasil não tinha participação internacional, ou seja, era uma iniciativa local, criada pela Abragel, que é a Associação Brasileira dos Geradores de Energia Limpa, e também pela Abeólica, que é a Associação Brasileira das Eólicas, em parceria com a certificadora Instituto Totum. O I-REC Services, então, entrou em contato conosco e iniciou-se a partir daí um período de auditorias, estudos de equivalências entre o Programa do Brasil e essa iniciativa internacional. Então, ao final de todo esse processo, houve uma convergência entre o Programa Brasileiro e o I-REC, de forma que essas iniciativas foram integradas aqui no Brasil. Então, a partir desse ponto, o Instituto Totum, que já era a certificadora responsável pelo Programa Brasileiro, se tornou também o responsável local pelo I-REC aqui no Brasil. Então, hoje, as empresas brasileiras se registram na mesma plataforma utilizada no restante do mundo, devido a essa padronização do I-REC Standard. Já em agosto de 2016, o programa brasileiro passou a ter oficialmente, então, a chancela internacional do I-REC. Essa foi, com certeza, uma grande conquista e um diferencial aqui para o mercado de energia renovável no Brasil. Foi isso que atraiu a atenção de uma série de compradores internacionais, ou seja, empresas que possuem matriz corporativa fora do Brasil e que, portanto, já conheciam o conceito do I-REC por adquirir certificados com essa chancela no restante do mundo, começaram então a se interessar pelos certificados do Brasil, para correr atrás de suas metas de energia renovável, também para as plantas localizadas no Brasil. Então, a gente pode citar aqui empresas como P&G, Tetra Pak, BMW,
Nivea, Apple, dentre muitas outras, essas empresas começaram a entrar em contato conosco para entender melhor o que eram os RECs brasileiros. E isso começou a movimentar o mercado de uma forma muito rápida. Então, se os consumidores de energia buscam os certificados, as usinas de energia renovável vislumbram negócio. E o mercado começa a se mexer. Fornecedores de energia, comercializadores e consumidores, todos na mesma direção. Então, nesse momento que a quantidade de RECs transacionados e de usinas brasileiras buscando a certificação começou a aumentar bastante. Então, até o momento desse workshop, a movimentação de RECs no Brasil, como vocês podem ver nesse slide, já havia superado 350 mil no acumulado, sendo que 46% desse movimento ocorreu nos últimos 6 meses. Foi um crescimento bastante rápido. Isso pode parecer um número alto, mas a gente ainda está longe de outros mercados. Então, nesse slide, a gente mostra aí para vocês regiões como Estados Unidos, Europa, Índia. Então, porém, há um fato muito importante que a gente deve considerar nessas comparações com essas regiões. Então, Estados Unidos, Europa e Índia, como a gente mostra aí, possuem metas compulsórias de geração e consumo de energia renovável, que se consubstancia por meio das transações de RECs. Então, nesses mercados existem as iniciativas voluntárias, mas também existe um grande volume de RECs comercializados com base em iniciativas compulsórias, em programas compulsórios de metas. Então, no Brasil, todas as compras são voluntárias. Não há atualmente, nem se vislumbra para um futuro, metas de geração ou uso obrigatório de energia renovável aqui no Brasil. Isso porque a nossa matriz energética já é 80% limpa e as metas compulsórias geralmente são usadas em regiões onde a geração de energia renovável é bem mais escassa. Então, por isso a nossa base de comparação deve ser o montante voluntário desses mercados. Mesmo assim, nós ainda estamos bem aquém do nosso potencial. A previsão de emissão e venda de RECs no Brasil, que nós fizemos aqui no Totum, um estudo, para 2018 é de 1 milhão, ou seja, 1 milhão de megawatt-hora. Mas essa meta é até que bastante conservadora, e a gente vai mostrar agora o porquê. No final do ano passado, algumas empresas já começaram a nos procurar para entender melhor qual era o melhor método para se elaborar o contrato de compra de energia elétrica, englobando nessa energia também os atributos de fonte renovável. Então, é importante relembrar aqui que o REC pode ser vinculado ou não à compra de energia. Isso funciona dessa forma no mundo todo, tá? Não é uma exclusividade do Brasil. Então, o sistema de rastreamento de RECs é uma plataforma separada do ambiente de contratação de energia. Vamos dar aqui um primeiro exemplo, né? Então, normalmente os contratos de compra de energia não possuem cláusula a respeito de atributos ambientais ligados a essa energia. E nessa situação, então, como a empresa compradora da energia poderia alegar o seu uso de energia renovável? Uma possibilidade seria fazer um adendo ao contrato. Então, a empresa solicitaria à empresa de geração de energia ou a comercializadora de energia que emitisse os RECs e os aposentasse em nome da consumidora. Então, nesse caso, a gente tem uma situação que a gente chama de RECs agrupados à energia. Mas pensando aqui, né, essa seria a única opção? Não. Então, imagina que essa empresa geradora se nega a fazer isso, ou então informa que os RECs daquela energia já foram comercializados com outra empresa. Então, nesse caso, o que o consumidor deveria fazer? Ele precisaria adquirir RECs no mercado, desvinculados do contrato de compra de energia, tendo assim uma situação que a gente chama de RECs desagrupados. Ou seja, essa empresa consumidora terá uma usina A fornecendo a energia, que é o elétron, e uma usina B fornecendo os atributos de fonte renovável de energia, que são os RECs. Com isso, essa empresa pode alegar para o mercado que fabrica os seus produtos a partir de uma fonte renovável de energia. Então, esse é um ponto no qual a gente precisa ter muita atenção, e por isso eu vou passar um outro slide aqui abordando isso também. Então, é muito comum empresas que têm PPA, que é o contrato de compra de energia, firmado com
fontes renováveis ou que possuem contrato de compra de energia incentivada, como, por exemplo, eólica, PCH ou biomassa, é comum essas empresas alegarem que são usuárias de energia renovável e então fazerem as suas declarações diversas para o mercado sobre isso, exclusivamente com base no contrato e sem uso de um sistema de rastreamento por trás. Porém, nos países onde existe esse mercado de RECs, que é o caso aqui do Brasil, somente ter o contrato de compra de energia do tipo renovável não dá o direito a alegar que a empresa é proprietária do atributo de renovabilidade dessa energia. Então, toda declaração de uso de energia renovável deve, obrigatoriamente, ter um sistema de REC, de rastreamento de RECs como suporte. Mas por quê, né? Por exemplo, nesse caso que nós demos, a empresa de geração responsável pelo contrato de fornecimento pode ter se registrado na plataforma e ter emitido e transacionado RECs para outro cliente, diferente daquele que possui o contrato de energia. Então, aí é um risco muito grande que nós temos de duplo beneficiário dos atributos de renovabilidade da energia. Além disso, um PPA de fonte renovável não garante que 100% da energia fornecida no período será renovável. Então, vamos imaginar aqui um outro exemplo. Se uma usina eólica tem um problema de manutenção em alguns dos seus aerogeradores, por exemplo, que demanda uma paralisação por 2 meses, a produção de energia dessa usina vai diminuir e pode não ser suficiente para honrar a garantia dada no contrato. Porém, de outro lado, o consumidor estará utilizando energia da rede e caberá ao fornecedor adquirir energia no mercado para suprir essa queda de oferta decorrente da paralisação. Então, como o consumidor saberá se essa energia adicional veio de uma fonte renovável? E mesmo que tenha vindo de uma fonte renovável, qual é a certeza de que essa fonte alternativa não vendeu os atributos de renovabilidade para um outro cliente? Então, por isso, o PPA sem um sistema de rastreamento de RECs não é uma fonte segura para alegação de uso de fontes renováveis. Já o REC, sim. Por quê? Porque a emissão de um REC somente pode ser feita caso seja comprovado que esse megawatt-hora foi efetivamente gerado e injetado na rede. Então, resumindo um pouco essa história, um REC é baseado em geração passada de um elétron renovável. Já o PPA é um contrato de geração e venda futura. Então, entendida essa questão, vamos voltar agora ao que nós estávamos falando no início desse assunto. Várias empresas já têm nos procurado aqui no Totum para entender melhor, então, o formato para os seus contratos de PPA, tanto do ponto de vista da oferta quanto da procura. E no mundo todo, a melhor prática considerada é de se vincular os RECs à energia. Ou seja, a usina A vai fornecer 50 mil megawatt-horas de energia para uma fabricante de alimentos, por exemplo, e junto com esses 50 mil megawatt-horas de energia, o contrato já vai inserir a obrigação de que essa usina A aposente os RECs relativos a essa energia também para a mesma fabricante de alimentos, utilizando uma plataforma reconhecida pelo mercado. Isso é que vai possibilitar a empresa de alimentos que faça qualquer alegação no mercado de que os seus produtos são fabricados com energia renovável. Então, nesse caso, essa alegação estará absolutamente correta. Mas e se a usina não quiser emitir e aposentar os RECs em nome da fábrica de alimentos? Ou e se a usina desejar cobrar um valor muito alto por essa transação? Então, nesses casos, a fábrica poderia buscar no mercado RECs desagrupados, comercializados por usinas ou comercializadoras independentes, mas sempre utilizando a mesma plataforma reconhecida de rastreamento. Então, esse é um dos primeiros motivos que a gente vislumbra que a demanda de RECs no Brasil deve aumentar consideravelmente nesse ano. Uma outra iniciativa que também vai impulsionar a venda de RECs no Brasil é a chamada RE100. Para quem não conhece, essa é uma iniciativa mundial que agrupa as empresas comprometidas com metas de uso de 100% de energia renovável nos próximos anos. Então, como vocês podem ver aí nesse slide, esse grupo é formado por empresas bastante significativas. Então, nós temos aí, por exemplo, Microsoft, Bloomberg, BMW, Philips,
Coca-Cola, Facebook, dentre outras que estão aparecendo aí para vocês. E para evidenciar esse compromisso dessas empresas com as metas de energia renovável, as empresas devem comprovar um uso crescente desse tipo de energia. Então, como nós já aprendemos aqui nesse workshop, toda declaração de uso de energia renovável deve estar vinculada à quantidade de RECs aposentada em nome dessa empresa. Com certeza, essa é uma das iniciativas que também vai impulsionar a emissão de venda e RECs no Brasil. Aqui nós temos alguns dados apresentados pelo RE100 num evento de 2016. Vocês podem notar aí que 90% das alegações de energia renovável desse grupo de empresas está baseado em RECs, sejam eles agrupados ou desagrupados, e somente os 2% restantes estão baseados em dados de autoprodução. Então, são dados bastante interessantes que chancelam essa questão do aumento, da previsão de aumento de venda e emissão de RECs no Brasil em 2018. Por fim, e talvez a mais importante iniciativa, nós temos aí o protocolo GHG. Então, para quem não conhece, o protocolo GHG é um registro público, onde grandes empresas publicam de forma transparente os seus inventários de emissão de gás de efeito estufa. Então, é uma ferramenta bastante importante na relação dessas empresas com os seus investidores e é uma iniciativa mundial que possui forte participação de empresas aqui do Brasil. Esse inventário publicado pelas empresas, ele fica dividido em 3 importantes escopos de declaração. Então, o escopo 1 é o escopo em que a empresa compila todas as suas emissões referentes a processos da sua própria produção ou serviço. Então, por exemplo, empilhadeiras, perdas de gás de ar-condicionado, queima de combustível para geração de calor, mudança do uso da terra, dentre outros fatores. O escopo 3, que é utilizado para a empresa declarar as emissões de terceiros que trabalham em atividades ligadas à empresa, como, por exemplo, frotas de veículos de terceiros, tratamento de efluentes. E, finalmente, nós temos o escopo 2, que trata exclusivamente do uso de energia, principalmente elétrica. É aqui nesse escopo 2 que entra o conceito dos RECs. Então, no final do ano passado, o protocolo GHG no Brasil, através da Fundação Getúlio Vargas, que é quem coordena o programa em âmbito nacional, definiu que as empresas que tiverem RECs aposentados em seu nome, que estejam compatíveis com o seu consumo de energia elétrica, essas empresas poderão declarar zero de emissões nesse escopo 2. Então, como nós dissemos, essa é uma importante ferramenta que as empresas utilizam para declarar seus compromissos para os seus parceiros, clientes, fornecedores, investidores, e poder zerar o escopo 2 e demonstrar um impacto menor no meio ambiente é algo bastante relevante para essas empresas. Então, pelas contas iniciais que nós fizemos aqui no Totum, todas as empresas do GHG da categoria ouro. O que é a categoria ouro? É, digamos assim, uma categoria mais nobre do protocolo, porque ela obriga as empresas a relatar 100% das suas emissões e a ter o seu inventário verificado por um organismo acreditado do Inmetro. Então, se todas essas empresas da categoria ouro do protocolo GHG resolverem declarar o seu escopo 2 como zero, nós vamos ter uma demanda só para GHG de cerca de 100 milhões de RECs no Brasil, que representa aí cerca de 15% do consumo empresarial brasileiro. Então, por isso que nós iniciamos esse assunto lá atrás, afirmando que uma meta de 1 milhão de RECs para 2018 é realmente bastante conservadora. Bom, agora a gente entra aqui nas principais dúvidas que usinas geradoras e empresas compradoras têm tido em relação a esse assunto dos RECs. Então, uma primeira dúvida aí que aparece é: minha usina já vendeu 100% da energia no mercado regulado ou no mercado livre, né, por meio de PPA. Nesse caso, eu posso certificar a usina para emitir e vender RECs? Então, essa é uma dúvida bastante recorrente, aparece muito aqui no Totum, e por isso a gente achou importante esclarecer, mesmo já tendo falado um pouquinho sobre esse assunto ao longo do workshop. Então, normalmente, os contratos de venda de energia não vinculam de forma explícita os atributos ambientais da energia gerada. Então, uma usina certificada, via de regra, pode comercializar energia com um determinado cliente e transacionar os RECs com outro cliente.
Mas a boa prática, não é obrigatório, mas é uma boa prática, seria oferecer os RECs para o atual comprador de energia e tentar, assim, uma negociação. Agora, voltando à pergunta, né? Então, vamos responder. Usinas em operação que já venderam parte ou toda a sua energia podem sim se certificar e transacionar RECs com o mercado consumidor. Até a título de curiosidade, a maioria das transações mundiais de RECs são dos chamados unbundled RECs, ou seja, que a gente chama de RECs desagrupados. São os RECs vendidos de forma avulsa, não necessariamente ligados ao contrato de venda de energia. Inclusive, aqui no Brasil, essa é a única forma de consumidores do mercado cativo poderem fazer alegações sobre consumo de energia renovável. Por quê? Porque essa classe de consumidor não tem autorização para celebrar contratos de compra de energia no mercado. Então, são consumidores que ficam dependentes da energia de uma determinada distribuidora. Uma outra dúvida aqui, qual é o passo a passo e o tempo para certificar uma usina e quais são os custos envolvidos? Então, o site do REC Brasil, que é www.recbrasil.com.br, tem todas as informações bem detalhadas para que uma usina inicie esse procedimento de certificação. Mas, em resumo, funciona da seguinte forma. No caso do registro IREC, que é o que a gente chama aqui no Brasil de certificação básica ou certificação primária, a usina precisa assinar um contrato aqui conosco, com o Totum, vai escolher o empreendimento que ela vai certificar, pagar as taxas previstas em contrato, então, nesse caso, é um custo de R$ 4.800 por usina, esse valor é válido por 5 anos, e, por fim, a usina vai enviar a documentação que demonstra que ela atende aos requisitos do IREC. Toda a auditoria é feita aqui conosco, pelo Instituto Totum, de forma remota, e os documentos são basicamente de constituição legal da usina. Então, para quem já sofreu aí com processos de MDL ou crédito de carbono, pode ficar bem tranquilo, não tem nada a ver com esse processo da certificação do IREC, não é necessário montar nenhum projeto, se a documentação legal da usina estiver ok, o registro é liberado rapidamente, a gente estima aí cerca de uma semana, e estando tudo ok, a usina é registrada na plataforma internacional do IREC e recebe um login e senha para poder fazer as suas emissões de RECs para o mercado. Já no caso da certificação também com a chancela de sustentabilidade REC Brasil, ou seja, IREC mais REC Brasil, além dos passos que eu já comentei, é preciso também realizar uma auditoria de sustentabilidade na planta da usina. Então, essa auditoria é feita por um organismo acreditado no programa e, por isso, esse processo demora um pouquinho mais do que o processo somente IREC. Em relação aos custos, praticamente são aplicadas as taxas em dobro no caso de IREC mais REC Brasil. De qualquer forma, o link que aparece aí nesse slide para vocês tem todo esse detalhamento, tanto da documentação quanto dos custos envolvidos para cada certificação. Uma outra dúvida aqui em relação ao registro da usina na plataforma IREC. Então, uma vez registrada, posso emitir RECs retroativos? Sim, é possível a emissão de RECs de períodos anteriores à data de registro da usina. Então, existem duas regras básicas para a emissão de IREC. A primeira regra é, de 1º de janeiro a 15 de maio de qualquer ano, é possível emitir RECs de uma janela anterior de 13 meses. Então, por exemplo, no mês de março de 2018, uma usina pode solicitar a emissão de RECs de fevereiro de 2017 em diante. Já uma segunda regra especifica que após 15 de maio de qualquer ano, somente podem ser emitidos RECs do ano vigente. Então, por exemplo, no mês de agosto de 2018, uma usina somente pode emitir RECs relativos ao ano de 2018. Então, essas são as principais regras em relação à emissão de RECs retroativos. Minha empresa tem interesse em adquirir RECs. Como devemos fazer? Então, um comprador de RECs deve entrar em contato com as empresas que a gente chama de participantes da plataforma IREC. Esses participantes ficam listados nesse link que nós colocamos aí no slide, é atualizado periodicamente pelo IREC Service, e atualmente no Brasil nós temos 6 participantes habilitados para esse tipo de transação.
Geralmente, as empresas compradoras pedem um orçamento para os participantes, especificando o tipo de REC que precisam. Então, por exemplo, o REC que eu preciso precisa ser um REC sustentável, ou seja, com chancela REC Brasil, ou somente um REC com a chancela I-REC é suficiente? Qual a quantidade que eu preciso? De que tipo de fonte de energia deve ser esse REC? Precisa ser de eólico, pode ser de PCH, biomassa, solar, é indiferente a fonte de energia. O REC deve ser vinculado a uma energia gerada em qual período? Então, eu posso especificar mês e ano ou somente ano. Bom, nós teremos esclarecido aqui por esse workshop as principais dúvidas sobre o mercado atual de RECs no Brasil. Como eu já informei, o Instituto Totum é um emissor local autorizado no Brasil a controlar os RECs e nós estamos aqui à disposição de todos vocês para tirar qualquer dúvida de sua empresa. Vocês podem usar o meu canal como contato, que é esse e-mail que está aparecendo aí nesse slide. Não esqueçam que o nosso site possui uma área de fax bem rica, com perguntas e respostas que são atualizadas periodicamente. Então, agradecemos bastante a atenção, um agradecimento a todos que nos acompanharam e nós desejamos um ano cheio de energia renovável para todos vocês. Até mais, até o próximo workshop.